Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousado, seu podcast diário sobre tecnologia e inteligência artificial focada em negócios. Hoje o bicho vai pegar porque eu quero trazer para vocês quais são as três principais IAs para desenvolvimento e códigos, inclusive as que eu utilizo. Só isso já vai valer o episódio, porque eu vou contar aqui e inclusive vou mostrar o ranking dessas três. Quero falar também da China, que ela busca autossuficiência no desenvolvimento de inteligência artificial e isso vai ter impacto global. Vou explicar o que isso está desencadeando. Eu vou trazer também que o Itaú anunciou o assistente de investimentos totalmente potencializado por IA. Então, o presidente do banco, o CEO Milton Malui, ele foi lá e falou num evento, o Web Summit, sobre essa tecnologia, sobre essa IA chegando, e eu vou trazer o que isso significa de fato para o mercado, se o gerente do banco tem que se assustar ou não, vou trazer esse ponto aqui. O Baidu, ele anunciou a IA e vai cortar muitos custos no comparativo com o DeepSeek. A briga do Baidu é com o DeepSeek, não com o GPT, porque o GPT, eu já falei, ele entrega uma IA mais inteligente que o DeepSeek. É mais caro? É, mas para mim o custo-benefício compensa pelo nível de entrega que ele faz. Então o Baidu está competindo em ser uma IA boa, assim como o DeepSeek, só que muito mais barato. E está conseguindo. Isso também vai gerar um impacto enorme pensando em desenvolvimento com inteligência artificial. Falando em inteligência artificial e impacto, a Meta tem um impacto muito forte com o Llama. Llama é um modelo de inteligência artificial que o Meta ele entrega para os desenvolvedores fazerem ali os seus softwares, os seus programas utilizando essa inteligência artificial. E já foi baixado 1,2 bilhão de vezes. Então tem muita gente desenvolvendo solução com inteligência artificial. Vou trazer também que a OpenAI ela voltou atrás depois de críticas porque o robô estava muito bajulador. Tava falando muito amigável, tava concordando e ninguém gostou disso. E aí eles estão voltando atrás. A gente vai falar um pouco sobre isso e também qual é a tendência disso? Qual é a tendência de uma IA dessa pensando em negócios? Falando em ChatGPT, em OpenAI, eles estão tentando manter IA para todos os usuários, mas não é uma tarefa nada fácil. E eu acho que boa parte está com os dias contados. A intenção da OpenAI vai ser principalmente passar para os desenvolvedores, porque aí ele diminui o risco, senão a conta não vai fechar, a conta não está fechando. E aí eu vou explicar o que está acontecendo. Não vou contar agora não, vou explicar durante o episódio para você ficar até o final, porque é só notícia pesada, coisas que ninguém te fala, eu falo aqui nos nossos episódios. Vamos lá, eu já vou compartilhar aqui. O Xi Jinping da China, então, o presidente chinês pede autossuficiência no desenvolvimento de IA em meio à rivalidade dos Estados Unidos. O presidente da China, Xi Jinping, prometeu autoconfiança e autofortalecimento para desenvolver a IA na China, informou a mídia estatal no sábado, enquanto o país disputa com os Estados Unidos pela supremacia em inteligência artificial. Aqui é a grande briga do momento. Devemos reconhecer as lacunas e redobrar nossos esforços para avançar de forma abrangente a inovação tecnológica, o desenvolvimento industrial e as aplicações capacitadas para IA. O negócio que é muito simples. Os Estados Unidos, eles estão travando tecnologia, isso todo mundo já sabe, inclusive barrando ali pessoas que vão de outros países entender mais sobre IA, então eles estão cancelando alguns vistos, então tem ali algumas polêmicas acontecendo. E também travando as tecnologias em si, e a NVIDIA que fornece os chips para que as IAs sejam treinadas, está proibido de ir para a China, da China utilizar esses chips. E é aí que mora um grande problema. Por quê? A China ficou muito tempo para trás por conta disso, conseguiu ter outros métodos que fizeram eles ficarem mais competitivos. Porém, eles ainda dependem muito dos Estados Unidos. Eles ainda dependem muito porque eles utilizaram boa parte da inteligência da OpenAI, do ChatGPT, para treinar o modelo deles. Então eles não conseguiriam montar o modelo deles se não fosse Estados Unidos. Logo, eles ainda são bem dependentes. À medida que eles vão criando soluções novas, criando novidades, aí sim ele começa a se tornar autossuficiente. Então é um exercício que o Xi Jinping está fazendo. Pessoal, o que hoje a gente depende dos Estados Unidos para a gente fazer em casa? E esse movimento vai acontecer, já está acontecendo. E vai ter que correr atrás, porque muita coisa, os Estados Unidos está na frente, mas não está tão mais na frente quanto estava antes. A gente fala de
dezembro, como terminou 2024, e fizesse uma projeção. Então imagina, dezembro de 2024 a gente faz uma projeção do cenário. Fala, os Estados Unidos está muito à frente da China, 2025 só vai dar Estados Unidos. Mas não, veio janeiro com o DeepSeek e aí deu uma bagunçada no mercado e isso foi bom pra gente porque abriu muita coisa legal. Agora vamos falar do Itaú. O Itaú anunciou o lançamento de assistentes de investimentos totalmente potencializados por IA. Durante o Web Summit, o CEO, Milton Malui, anunciou a novidade que deve estar disponível para o público ainda neste trimestre. Para o senhor Itaú, este é o momento certo para planos ambiciosos. E eu estou falando isso, o momento certo é agora. Não foi no ano passado. No ano passado não tinha condições, pessoal. Não tinha condições de fazer o que faz hoje. Não tinha, porque a IA, ela dobra a capacidade de raciocínio a cada 7 meses. O que aconteceu em janeiro, o que aconteceu em abril agora foi um boom no mercado de inteligência artificial e o que faz com que tenha soluções muito melhores para o mercado. Ele fala aqui, mais recentemente toda a nossa discussão e esforço se concentraram em usar a tecnologia para impactar a relação com os nossos clientes de uma forma segura. E olha só, ele traz aqui uma provocação. Startups podem se dar ao luxo de deixar os modelos soltos, mas um banco do tamanho do nosso não pode correr riscos na relação com os clientes. E aí, eu acho que não é uma frase legal. Sabe por quê? Eu vou trazer um ponto aqui muito importante. Quando a gente fala de startup, muitas vezes a gente acha que é algo largado. Então, algo largado, pode fazer o que quiser, mas não é assim. Não é assim que funciona. Eu não posso pegar e me dar o luxo também de ter o meu aluno aqui e eu errar com o meu aluno. Ah, o banco tem um impacto maior, tem os acionistas? Sim, tem isso. Mas, quando ele fala isso, ele dá a entender que todo mundo tá ali de boa, tá só jogando. Mas não é assim que funciona, pessoal. Não é assim. Um OpenAI, por exemplo, pode ser considerado uma startup? E aí? Só que vale mais que Itaú. Inclusive é uma das 35 maiores do mundo. E aí me relembra alguns discursos que não são tão legais de banco, quando fala, eu não implementei isso aqui por conta de segurança, que a gente sabe que às vezes não é por segurança, é por falta de tecnologia. Então, é um discurso que não é tão legal. Falar, a gente está aqui, mas a gente não avançou tanto porque startups podem fazer isso e a gente não pode. O Nubank ele implementou juntamente com o ChatGPT uma solução interna ali que ajudou muito. E o Nubank tem um impacto muito grande no mercado também. E colocaram soluções. O Itaú colocou o Copilot, né? Ele passou para muita gente o Copilot e estão utilizando bastante. Então os modelos em si vai depender muito do prompt que é dado, da forma que ele é gerado. E aí provavelmente se ele está nessa discussão aqui, talvez eles não estão acertando o ponto ali de como que eu crio uma IA, de como que eu crio algo que não alucina. Porque tem formas de você proteger. E isso que eles estão ali debatendo. E aí é claro que eles estão falando de um cliente final, de um investidor final, mas tem diversas aplicações que podem ser feitas também, tá? Eles colocam aqui. É por isso que hoje há 30 mil funcionários na linha de frente interagindo com clientes, entendendo o contexto de cada demanda. É quase como se estivéssemos virando um banco de consultoria. No passado só era possível fazer isso para grandes empresas, mas agora vamos conseguir com 70 milhões de clientes. Então o que a gente tem que pensar aqui? Essa IA ela vem para potencializar os profissionais. Então vai pegar uma IA, vai treinar este profissional, vai se capacitar ele para ele entregar soluções melhores para o mercado, para ele entender mais sobre o mercado, para ele entender melhor a demanda do cliente dele. É isso que tem que ser feito. Agora, numa outra dinâmica, como que ela alucina? Ela alucina se você colocar diretamente com o cliente. Você pega ali e fala, vou interagir diretamente com esse cliente aqui, ele vai me passar todas as informações, ele vai passar uma recomendação, isso não. Não é esse o ponto. Esse não seria um assistente, seria um gerente já. E ele já fala o ponto ali, é assistente. Então, assistente é tranquilo. É tranquilo. Então, o que a gente tem que ver daria para ter avançado antes, mas foi dado esse passo. E aí tem outro ponto que eu quero trazer, que pouca gente está falando aqui. Mas eles colocam aqui, o Itaú é a terceira maior empresa do mundo a utilizar o Copilot da Microsoft, com quem criamos diversas soluções. Hoje, mais de 20% dos nossos funcionários trabalham na área de tecnologia, e a própria área ficou diferente. Hoje é muito difícil você separar o papel da área de produto, de negócio e tecnologia. Aqui, pessoal, tem algo muito importante que eu quero falar para você. Uma fortaleza do Itaú virou uma fraqueza. Agora vai virar polêmica aqui. E por quê? Porque antes, imagina que tem uma fábrica.
E nessa fábrica é difícil você montar um monte de coisa. Só que o Itaú tinha ali uma boa parte de pessoas que montavam isso. Então imagina, eu precisava montar uma solução diferente. Enquanto eu monto um aqui, pela minha capacidade, o Itaú monta 10, monta 20, porque eles têm 20% dos caras de tecnologia. E aí fica difícil competir. Por quê? Aí tem barreira de entrada, de dinheiro, de pessoas envolvidas. Só que aí ela veio e falou o seguinte, ó, agora todo mundo vai ser de tech. E esses 20% aqui, e o desenvolvedor mais júnior? Essa galera vai fazer o quê? Essa galera, ela tem que vir para negócios. Então, como está acontecendo lá fora já, o desenvolvedor júnior está perdendo emprego. Então, acredito que boa parte da parte de tecnologia de Itaú vai reduzir. Por conta do que eu falei. Hoje, com menos pessoas, você entrega mais soluções para o mercado. Você entrega mais tecnologia. E por que virou uma fraqueza? Porque eles vão precisar cortar. Porque são 20 pessoas de tecnologia que pensam em tecnologia. Mas hoje, para você ser competitivo, você tem que pensar tecnologia com negócios. Uma vez que antes era difícil você ter tecnologia, que era caro o desenvolvedor, hoje mudou o cenário completamente. Então, ele tem que ter uma parte tecnológica forte, com toda certeza. Mas 20% é muita coisa hoje. Muita coisa. Tá muito desconexo hoje. Do jeito que avançou a IA. Tanto é que ele até fala que a própria área ficou diferente. E de fato, vai ficar. Então, pessoal, vai ter muita mudança no mercado. As pessoas focadas 100% em tech tem que ser muito bom. Mas sim, muito bom mesmo. Ou então, não vai ficar no mercado. Vai ter que aprender negócios de fato. Ó, tem tecnologia mais voltada para negócios, voltada para conteúdo, voltado para produtos em si. Alguém que traga solução. E não porque antes muitos desenvolvedores eram só escrever código. Eu aposto que boa parte desses funcionários do Itaú de tech escrevem códigos. E a IA veio para tirar isso. Como eu falei, a IA escreve 90% dos códigos hoje já. Então tem os 10% que só o cara muito bom consegue fazer. Mas não são todos assim, pode ter certeza. E o Itaú, assim como os outros bancos, eles pegaram muito desenvolvedor júnior para acelerar o processo. E são boa parte desses que uma IA pode fazer o trabalho. Então vai ter uma mudança enorme aqui. Enorme. E ele já deu meio que a entender aqui, quando fala que a própria área ficou diferente, mas 20% é muita coisa para o mercado hoje. Então a gente vai ter muita mudança aqui em relação a Itaú. Agora, para você que trabalha no banco, você que é um gerente, acredito que a IA vai demorar um pouco ainda para substituir um gerente. Isso se chegar a substituir. Por quê? Perde potência. Quando você põe uma IA sozinha, ela perde potência. Ah, vou colocar a IA para atender o cliente X. Perde potência. Agora, vou pegar uma IA e treinar um colaborador para ele ficar uma máquina, ser muito bom. Então vai ter treinamento diário, feedback, vai poder ter uma IA acompanhando ele numa conversa. Aí ele vai ser muito mais potencializado. Então esse movimento é o que deve acontecer. O gerente que não utiliza IA, o especialista que não usa IA vai ficar fora do jogo. Agora quem utiliza como um assistente desse do Itaú vai se dar muito bem. E tem outro ponto importante aqui. A gente está falando com alguns bancos já colocando a solução dos nossos Bionics. Qual que é o diferencial? Por que o banco não monta o dele? Pelo seguinte, quando fala do Bionic, a gente está pegando o mercado, o ecossistema. E quando eu sou um gerente de um banco, eu não quero saber só do meu banco, eu preciso saber dos concorrentes. Estou no Itaú, preciso saber quanto está a taxa no Santander, quanto está a taxa no Banco do Brasil. E será que essa IA do próprio banco vai ter acesso a todas as informações, vai ter acesso ao mercado quente ali? Eu acho que é difícil. Acho que é difícil. Então, o ecossistema da Unibanco, juntamente com os Bionics, é o que faz ser o diferencial do mercado. Certo? Para a gente finalizar, essa questão aqui de Itaú é uma iniciativa muito importante, só que nada disruptivo. Nada disruptivo. O mercado já está andando. Quem vê o que a gente está fazendo aqui como banco já está vendo isso. Quem viu o que o Nubank fez já também. Então, não tem nada disruptivo aqui. Então, o marketing pode trabalhar para fazer isso virar um negócio, para colocar em todos os sites igual fizeram, mas quem está na área, quem está vendo o negócio acontecer jogando o jogo, sabe que não é disruptivo. Pode ser? Pode. Tem potencial para isso? Tem. Mas não desse jeito. Tá bom?
Agora vamos aqui para a Baidu. A Baidu cortou custos de IA e deu um golpe no modelo lento e caro da DeepSeek. Então, eles mandaram ali uma real para o DeepSeek. A gigantesca chinesa de tecnologia apresentou o ERNIE 4.5 Turbo e o ERNIE X1, versões aprimoradas de seus modelos fundamentais lançados pela primeira vez em março. A Baidu também anunciou fortes reduções de preços. O custo da API do ERNIE foi reduzido em 80%, com um preço de 11 cents de dólar por milhão de tokens. É bizarro, é muito barato. É muito barato. E isso aqui é apenas 40% do preço do DeepSeek V3. O DeepSeek já é muito barato. Imagina, você pode interagir muito, mas muito com a inteligência artificial para ter um custo alto. Como eu falo, as pessoas elas podem ter modelos hoje de inteligência artificial, ferramentas muito baratas. Vai depender, isso aqui, que é isso aqui? A gente chama de matéria-prima. Então a Baidu está entregando uma matéria-prima muito legal. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa matéria-prima e criar uma solução para o mercado, que é o que a Mi Banco faz. A Mi Banco é uma fábrica. Então a gente pega a solução, a matéria-prima, aprimora e entrega para o mercado. E isso aqui é o diferencial. E é o que eles estão fazendo da Baidu. Então mais uma opção muito importante, muito legal, para você que quer entrar nesse mercado, não só sendo usuário, mas também criando soluções. E aí você pode personalizar muito mais. Então já tem os agentes do GPT, do Gemini, mas eu posso personalizar muito mais utilizando uma ferramenta como o Neo2n e colocando esse motor por trás, que é diferente. Porque aí eu crio o que a gente chama de nosso RAG, que é você colocar os PDFs, colocar conteúdo para alimentar a sua inteligência artificial. Então você pode fazer várias formas. E, inclusive, o que eu acredito? Os agentes como um todo do Gemini, do GPT, eles são bons, porém você só vai ter ali uma boa eficiência no longo prazo no modelo pago. Agora o modelo gratuito, praticamente você vai acho que acredito que o modelo gratuito vai aos poucos saindo de linha. E o modelo gratuito vai ficar extremamente limitado, que eu vou trazer para vocês isso. E eu vou explicar o porquê também. Dito isso, o quanto que a Baidu está avançando e está provocando o DeepSeek, e o que é bom para a gente, a Meta diz que seus modelos Llama foram baixados 1,2 bilhão de vezes. Em meados de março, a Meta disse que sua família de modelos IA aberta Llama atingiu 1 bilhão de downloads. E o que é isso? Foi o que eu falei. Eu já usei bastante o Llama para motores das nossas IAs. E por quê? Porque é um modelo de open source, ou seja, é uma plataforma aberta, é um código aberto, onde eu posso treinar essa inteligência artificial com aquilo que eu acredito, com a minha inteligência de mercado. E isso faz muita diferença. Então muita gente está criando, pegando o DeepSeek, pegando o Llama. A maioria dos desenvolvedores começaram a usar o GPT agora que veio o 4.1, porque antes era inviável, ninguém utilizava o GPT. Ninguém utilizava ele para criar modelos, agora usa. E o Sam Altman descobriu isso. Então o Sam Altman estava ali numa entrada do B2C. O que é o B2C? Todos os usuários em geral. Só que quando vai ver a conta, legal, se eu cheguei para tantas pessoas, caramba, que prejuízo é esse? Porque ele está liberando para o B2C, que utiliza isso sem gerar um valor. Então a maioria do B2C utiliza para, vou criar uma imagem aqui para me divertir. Eu vou utilizar a IA para ser um psicólogo. Ou seja, usa por usar. E isso vai consumindo os tokens do GPT, ou seja, vai ficando caro e não se paga. Ele está ali no modelo gratuito, interagindo com uma IA e não está pagando nada. Ou seja, a conta vem e a conta chegou. E aí quando ele olha para o Llama, com o Facebook, ele fala, opa, estão criando um monte de coisa com o Llama e o Llama está com risco muito baixo. Por quê? Se eu pego a Llama e eu crio uma solução com o Llama, eu vou tomar o risco da Llama. Por quê? Eu criei aqui um Llama, então peguei esse celular aqui, agora ele tem o Llama e eu posso disponibilizar para todo mundo usar o Llama. Ao fazer isso, eu estou transferindo, a Llama está transferindo o risco para mim. Por quê? Se as pessoas começarem a utilizar muito o meu Llama aqui, eu vou ter que pagar isso para o Meta. Agora, se a Meta disponibilizar direto para as pessoas, ele fica com risco. Porque se ele não cobrar da pessoa certo, as pessoas vão usar e não vai fechar a conta. Então a OpenAI, falou assim, caramba, eu preciso fazer isso também. Eu preciso desenvolver com código aberto,
eu preciso que eles utilizem, que os desenvolvedores utilizem para criar soluções, e aí veio o 4.1 que mudou o jogo. Hoje, eu tenho 80% dos motores o GPT 4.1 por conta disso. Então, quando ele vem aqui, o que eu faço? Eu pego o 4.1 e eu crio soluções. Eu crio o robô de voz, eu crio o robô Anki, eu crio o robô de interação de quebra de objeção. E aí o OpenAI não tem mais custo, não tem mais o risco. Por quê? Ele fala, Fábio, estou te emprestando, e aí você vai cobrar do seu cliente. Se você cobrar errado do seu cliente, o problema é seu, porque eu vou te cobrar. Se o seu cliente usar 100, eu vou te cobrar aqui 100. Se você não repassar isso direito, você vai ficar com a conta e pronto. Então é uma forma deles escalarem muito sem ter o risco que eles têm hoje. Então eles estão tomando uma série de decisões aqui. Olha só, o ChatGPT está recebendo uma versão leve de sua ferramenta de pesquisa profunda. A OpenAI está apresentando uma nova versão de sua ferramenta de pesquisa profunda. O modelo leve está disponível agora para usuários gratuitos, bem como para aqueles em vários níveis de pagos da empresa. A pesquisa profunda é alimentada por uma versão do modelo O4 mini da OpenAI. A empresa diz que é quase tão inteligente quanto o modo original de pesquisa profunda. A OpenAI acrescenta que a versão leve oferece respostas mais curtas, mantendo a profundidade e a qualidade que você espera. Então eles vão liberar aqui 5 tarefas por mês. Quando ele coloca aqui mais curtas, quer dizer o seguinte, que cada resposta longa consome token. É custo para a OpenAI. Por isso que tem aquela questão que eu falei do obrigado, bom dia. E eu não estou falando do obrigado, bom dia. Eu estou falando de utilizar a IA de uma forma de não geração de valor. Não é legal para a OpenAI isso. Não é legal para nenhuma IA isso. Porque senão fica só uma espécie de uma brincadeira. E aí, ele tende a perder mercado, ele tende a dar prejuízo. Então ele tem que saber controlar muito bem. Beleza, quer brincar? Então brinca aí com 5 imagens só. Você quer brincar? Então brinca aí com, aqui 5 pesquisas. Faz 5 pesquisas. Porque senão a conta não fecha. Não fecha. E a tendência cada vez mais é que a gente veja esses modelos recuando em relação a isso. Porque a gente sabe que para crescer, precisa aumentar o data center. E hoje, eles não estão conseguindo ampliar o data center numa velocidade que precisa para abarcar essas pessoas que estão entrando em IA. Tanto é que quando a OpenAI soltou a liberação nova das imagens, o gerador de imagens novo, derreteu os servidores. E por quê? Porque muita gente utilizando sem um retorno para a OpenAI de fato. Agora, eles fizeram algo correto, tá? Não tô criticando aqui o modelo deles, porque eles conseguiram bater o nome deles ali e todo mundo não fala, o modelo LLM, isso aqui é uma LLM. Não, ele fala o GPT. Você conhece o GPT do Google? Você conhece o GPT do Twitter? Você consegue... A gente fala mesmo, os Bionic são o GPT do mercado financeiro, porque as pessoas deram a entender. Assim como lâmina de barbear, a Gillette, eles são a Gillette das LLMs, eles fizeram muito bem esse trabalho, só que uma hora a conta não fecha. Eles começaram sem fim lucrativo, mas agora eles são obrigados a ter lucro, porque teve investimento e cobraram isso deles. Por isso que está tendo essa mudança muito forte. E aí que você entra, porque uma vez que você começa a jogar esse jogo e você entende que, caramba, eu posso criar soluções para o mercado que ele não tem diretamente com o OpenAI. Então, eu posso pegar um robô melhor do que as pessoas estão pagando para ter, criar uma solução, fazer esse robô fazer alguma coisa, resolver uma dor, e eu posso vender para o mercado isso. Então, a OpenAI está dando a oportunidade de muita gente empreender, muita gente tirar o projeto do papel, muita gente ser milionária, bilionária. A OpenAI está dando as chances das pessoas se tornarem milionárias e bilionárias. Cabe a você saber utilizar isso. É o que o Mi Banco está fazendo aqui com os Bionics. E aí, entrando aqui, a OpenAI ela fez uma inversão de marcha, ou seja, ele recuou na atualização do ChatGPT porque falaram que estava muito bajulador o GPT. E eu notei isso mesmo. Quando o GPT ele teve essa atualização, você falava ali qualquer coisa, ele concorda com você. E aí é ruim, né? Você quer uma inteligência que não fique concordando com você, mas sim te traga argumentos, te traga ali formas de pensar. E aí quando ele fica muito bajulador, é ruim. Tem gente que gosta? Vai ter gente que gosta, gente que usa como a IA como um amigo, como um parceirão, e aí vai ser bajulador e tal, e pronto. Mas não é o ideal. Quando a gente pensa como inteligência artificial, a gente pensa em algo que vai nos tornar mais produtivo,
algo que vai fazer a gente gerar mais valor para as pessoas. É isso que eu penso, é isso que mantém uma IA. Porque se todo mundo utilizasse a IA, mas a gente não tivesse ambição no mundo, todo mundo utilizasse a IA apenas como um amigo, o modelo de negócio não ia parar de pé. Não ia ter como. Se não tivesse os desenvolvedores criando soluções, as empresas criando soluções, não tinha IA no mercado. Se fosse só o usuário final, não tinha como se manter. Então a ambição é o que move o mundo. E aí com isso, o GPT voltou atrás e tirou um pouco essa parte mais bajuladora por conta de reclamações de usuários. E por fim, para a gente finalizar mais um episódio pesado, eu quero trazer para vocês as principais LLMs de desenvolvimento de código e que eu utilizo principalmente. Eu uso muito esses três aqui, principalmente o Gemini 2.5, mas são esses três os principais. Se você está fazendo código com o GPT-4o, olha em que posição que ele está. O 4o, cadê? Ele está aqui na posição 20ª, atrás do Qwen 2.5 do Alibaba, do Gemini 2.0, do Llama 4. Ele está bem atrás. Então não é o ideal. Eu vejo que muita gente utiliza o GPT para tudo. E aí está desenvolvendo algo e pedindo código para o 4o. Você está perdendo a capacidade enorme das outras IAs. O Claude 3.7 foi onde eu criei a maioria dos meus projetos aqui. É a melhor disparado. É muito bom. É muito boa mesmo. E tem gente que nem sabe o que é Cloud. Tá perdendo o jogo. O GPT 4.1, ela é nova. Chegou também muito forte. É o que a gente disponibiliza para os alunos. Então olha que doido. Quem compra, paga R$100 para a OpenAI para poder utilizar um GPT, ele não acessa ao que eu disponibilizo para os meus alunos. Eu posso disponibilizar de graça para os meus alunos, só que eu vou ter o custo de utilização. Esse é o jogo que tem que entender. E o Gemini 2.5, o que eles têm em comum? Todas essas IAs aqui, elas têm em comum? Nas nossas assinaturas dos Bionics, você pode acessar também. Então vou lá, eu contrato os Bionics da Unibanco, você também pode acessar o Claude 3.7, o GPT 4.1, o Gemini 2.5 Pro, ou seja, você acessa as melhores IAs pagando uma mensalidade apenas. Se você fosse fazer por fora, ia pagar muito mais caro. E esse é o nosso diferencial. Então, para você que quer desenvolver algo, utilize muito Gemini, o GPT 4.1, caso você queira fazer com a gente, ou o Claude 3.7, você paga a mensalidade lá e você acessa. Mas utilize porque vai te dar muita produtividade, muito crescimento. Não fique só no GPT 4o, que está perdendo os melhor. Não fique apenas no GPT 4o, você está perdendo o melhor das inteligências artificiais. E com isso a gente finaliza mais um episódio pesado do nosso IA em Negócio com Lousada. Espero que você tenha curtido, se inscreve no canal. Como eu disse, aqui pessoal, vou trazer a minha opinião vivendo isso. Então aplicando os meus negócios, olhando para o mercado, olhando para os bancos que eu estou conversando e dando a minha opinião. É muito mais que só notícias soltas, é você pensar com cabeça de IA. Pensar como você pode utilizar nos seus negócios, porque é isso que vai fazer a diferença. Vamos parar só de falar notícia, vamos pensar como que a gente pode triplicar a nossa receita, seja eu que ganho um salário e quero ser promovido, seja eu que estou empreendendo com isso. A IA ela veio para te empoderar. Empoderar é uma palavra bonita, mas eu não gosto muito. Eu gosto da palavra mais te potencializar. A IA veio para te potencializar. Não perca essa chance. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!